O conteúdo a seguir é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores. A EducaTV Campinas apoia iniciativas de pessoas e instituições que valorizam a produção do conhecimento para o desenvolvimento da educação, da cultura, da sociedade. EducaTV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Você não existe. Você só pensa loucuras. Eu tenho memória, pensamentos coerentes e sigo a linha da minha vida. O louco. Eu não sei quando isso vai passar. Eu não tenho memória e nem linha da vida. Passo os meus dias vendo o tempo passar, pensando e fazendo loucuras. Quem sabe um dia poderei pisar em uma corda e chamar isso de vida? Aí então de cima contemplar outros loucos. Se isso acontecer, ficarei olhando e então com certeza vou questionar se o que tenho é vida mesmo ou se a loucura é a vida. Que corda é essa que tento pisar para coordenar meus passos? No fundo, penso que é a invenção da humanidade, uma prova de corrida em que todos pisam continuamente para não cair. A queda pode resultar em muitos problemas. Um deles é a loucura. Loucura que dói e desalenta. Para muitos é motivo de escárnio e zombaria. Coitados, nunca caíram da corda e nem andaram nela direito. Isso tudo é muito misterioso. Mas eu já caí da corda. Quem é a Márcia? A Márcia. A identidade de um ser humano não é fixa, não é parada, não é? Eu vou dar um exemplo que eu dei num encontro que nós tivemos com a Faculdade de Direito lá em São Paulo. E a questão era a carteira de identidade. O que deve constar na carteira de identidade? Então eu disse, por exemplo, eu não era pai. Meu filho nasceu, eu virei pai. A minha identidade incorporou este fato histórico do nascimento do meu filho. Eu percebi que quando a gente é o mais novinho ali da casa, a gente já entra no contexto de todos, né? E no fim a gente acaba por não saber muito bem quem somos, né? Precisam acontecer coisas na vida pra gente se achar, pra gente acabar descobrindo o que gosta. É uma família de estudiosos, de professores, de cientistas, e pulsa aquela veia que a gente não sabe de onde vem. Eu sou diferente. Eu sou louca. Se ela era louca, este era um grande medo dela. A gente, às vezes, não se enquadra nos ambientes e parece que todos têm uma ligação, menos eu. Fica muito difícil usar a palavra louca, porque o louco envolve muito preconceito. E o louco, pelas características, dificilmente consegue se adaptar à vida, casar, ter filhos, ter profissão. Num momento da minha vida que eu estudava em outra cidade, eu era adolescente, eu era inteligente, eu fazia todas as coisas que um adolescente faz, né?
as coisas normais. E eu comecei a não me interessar pela escola, eu comecei a abandonar a minha vida, andar mais sozinha do que eu já era, né? Aquela pessoa desencontrada, do começo da história que precisa entender o universo ali. E em um momento, por alguns motivos, né? Eu comecei a não conseguir gerir de uma forma normal a minha vida. Eu passei um momento de não conseguir pensar, meus próprios pensamentos se foram, o que restou em mim foi uma intuição. É necessário acordar, é necessário ir à escola, é necessário tomar banho, é necessário se trocar. Já não existia uma energia motora na vida, existia a necessidade de viver. As pessoas em geral, às vezes, elas não entendem, né? Confunde com preguiça, confunde com falta de foco, de rumo, de vontade. E eu comecei a falar, eu preciso de ajuda. Me levaram num terapeuta. E nossa, eu não entendia nada. O que eu estou fazendo aqui? Ele brigava comigo e eu não sei se ele falou para alguém interne. Um dia depois de tudo, uma festa, tal, em vez de vir para casa, eu fui para a clínica psiquiátrica um pouco impactante, né? Porque você vê pessoas em um estado de doença, de tristeza, de incapacidade, né? E na clínica eu vi que opa, eu estou doente, né? Na clínica eu estou precisando de ajuda mesmo. Ele perguntou coisas que até então eu não tinha como dizer. Por exemplo, você escuta vozes? Sim. Você vê coisas? Sim. E mesmo enquanto ele falava, eu estava tendo alucinações, eu vi passando. E o profissional, ele é capacitado. Ele vê que eu estou olhando para o nada, eu estou acompanhando, né? Então, eu estou alucinando. Quando a Márcia veio para mim, ela chegou encaminhada por um colega nosso, se apresentando já com um diagnóstico bem estabelecido, que para mim, claro, é importante do ponto de vista psiquiátrico para acompanhar a parte medicamentosa, mas do ponto de vista psicodinâmico, vai se perdendo. Para mim, esses diagnósticos eles vão se perdendo e o importante é o contato, esse contato ali com o paciente, no caso a Márcia. E nesse sentido, acho que houve um encontro entre nós duas, dessa parte mais sensível minha e dela. Teve a hora da terapia ocupacional e chegou lá, falei, nossa, tem lápis de cor, tem tinta. Aí eu esqueci, eu fui pintar na hora da terapia. É que na TO a gente está precisando se reconstruir aquilo no básico. Você está muito doente a hora que eu estava fazendo a TO. Você ainda não tem a capacidade de você criar uma conexão com alguém. É uma coisa primitiva, ali no comecinho, para você começar a dar uns passos, né? Porque na hora do remédio forte, na hora da doença, né, às vezes não sobra nada ali dentro, né? Dentro de mim, eu sabia que se eu aproveitasse aquele tratamento, se eu aproveitasse aquela situação, eu ia começar a melhorar.
Porque muitas pessoas, elas perdem totalmente a consciência, elas caem completamente na loucura. E dentro de mim sobrou um fiozinho, sobrou um pouco ali dentro. E aquele fiozinho que sobrou, eu vou voltar, se eu me esforçar eu vou conseguir. E é um estado profundo, você não consegue ter conexões com outras pessoas, a não ser um profissional que vem ajudar. Então você aproveitando, era um estado muito primitivo, né, de começar a catar os cacos ali e se renovar. O Isaac tem uma frase que inclusive está no livro Faces da Mente, que eu gosto muito, que diz que a loucura não é categórica, ela é dimensional. A gente vê também muitas pessoas falando de doença e saúde mental como se fossem instituições, instâncias subjacentes da mente humana separadas, né? Mas eu também não vejo assim. Eu também acho que é dimensional e todos nós, em algum momento, vamos transitar entre normalidade e não normalidade. Eu me senti o saco vazio e a minha missão, a minha meta era uma reconstrução interna, né? Era uma reconstrução interna para tudo fazer sentido, para eu ter vontade de... As coisas básicas, né? A gente não consegue gerir o básico. Tomar um banho é difícil, trocar de roupa é difícil. Quanto mais tocar a vida, né? A Márcia, apesar de ter muitas características daquilo que é considerado loucura, ela conseguiu, a semelhança do Nash, não com tanto brilhantismo, mas com brilhantismo, ganhando concurso de arte, dando aulas, criando agora de uma forma afetiva a filha, ter uma vida onde ela consegue sobreviver. Então, essa separação entre loucura e não loucura, vamos tomar cuidado. Se reorganizar socialmente é uma coisa que... Eu não sei se por uma vocação ou por uma raiz religiosa ou da ciência, eu fui me reconstruindo, fui criando alicerces. Quando eu cheguei lá na Patrícia, eu comecei a contar minha história. Antes de eu falar que eu pintava, que eu tinha desenhos, né? A Patrícia falou assim, olha, eu trabalho aqui, a gente usa, não me lembro bem as palavras, né? Mas a gente usa aqui no consultório, a gente costuma a produzir arte, a gente tem uns materiais para desenhar. Aí eu falei, oba, eu gosto muito de desenhar. E eu fiquei bem animada, porque intuitivamente eu sabia de toda a comunicação que a arte trazia. E é muito legal quando você consegue encaixar a intuição com o conhecimento, você encontra uma verdade, uma realidade palpável. E eu pude me apoiar nisso. Foram surgindo alguns aspectos importantes dela, como por exemplo, eu descobri que ela desenhava. E pedi, sugeri em uma das sessões para que ela fizesse um desenho, e o primeiro desenho dela foi uma figura com uma forma humana, porém toda enfaixada, como se fosse fios, que foi uma tentativa de se amarrar
o que dava para observar era um grande receio dela desmanchar por dentro, dela derreter internamente. E, claro, o medo da loucura. Nesse sentido, os artistas lidam melhor, porque eles se desmancham, eles se desconstroem, mas se reconstroem. Grande parte dos artistas conseguem isso com uma... Não que não seja sofrido, mas com uma habilidade, com uma facilidade muito maior do que os pacientes, que não são artistas. No caso da Márcia, a Márcia, ela é uma artista. Mas o que ocorre com esses pacientes? São pacientes que têm muito medo dessa parte subjetiva, muito medo do inconsciente, muito medo desse derretimento. Então, acabam negligenciando esta parte e acabam adoecendo. Muitas vezes, durante a terapia, a gente não falou especificamente sobre nenhum assunto, mas aquele contato, eu posso usar algum material? Eu posso... o que a gente pode fazer? O papel? E você tem aquela confiança, né? De que o que você está expressando, fazendo, né? A pessoa está ali para te compreender, para te entender. Se chama corrimão. Corrimão? É, corrimão. Porque quando a gente vai descer uma escada, a gente se apoia no corrimão. No caso, eu me apoio nos desenhos. Veja um artista como Egas Francisco, como ele transita. Isso aqui aconteceu, esses 3 esboços, numa única sessão. Os 3 esboços são flores. As flores, flowers e flores. Então, você vê uma movimentação interna muito grande, que em uma única sessão, você vê que as flores, elas têm aqui 3 momentos diferentes, mas todas são flores. Então essa aqui é uma flor, um vaso de flor com um vaso mais estruturado, com mais cores, mais forma. Aqui ele caminha para esse derretimento que a Márcia tem muito medo, muito receio. E aqui também são flores, mas você pode observar que o vaso já não tem a mesma cor, a mesma forma. Já tem menos cores. Aqui as flores já estão derretendo e caminhando para umas flores que é um espectro. Aqui já perdeu a forma. Porém, aqui, neste momento, ele estava mais próximo de si próprio e mais distante de uma realidade externa, muito provavelmente, né? Então, essa habilidade que às vezes falta para os pacientes, né? De poder transitar. O paciente, quando chega aqui, ele se desespera, porque ele não sabe se vai conseguir voltar. Foi muito mais do que um desenho na terapia, né? Foi um mergulho profundo de uma forma bem positiva. Você conseguir entender que as cores, as formas trazem códigos, né? De sentimentos, de explicações, né? Os códigos que a pintura traz. E isso para mim era intuitivo, eu achava isso. Eu não tinha uma formação artística. Eu era técnica em edificações. Na arte existe um conceito que retrata um momento do artista que é muito importante.
que se chama o ponto de retorno. Porque o artista, ele vai se envolvendo, ele vai entrando, se aprofundando em si, mas ele percebe aquele momento de retornar, porque a partir dali ele vai romper com a realidade. Os pacientes, por não terem este recurso mental, esse aparato, esse desenvolvimento talvez necessário, sentem muito medo de se aprofundar. Mas isso não é algo que se tem controle, né? O Giacometti, que era um artista, aquele que fazia aquelas esculturas longevíneas, né? Com gesso, enfim, depois ele transformava em esculturas, ele tinha uma técnica muito interessante, que ele marcava o banquinho onde ele estava sentado para esculpir, ele punha um X no chão. Conforme ele ia se envolvendo com aquela obra, esse banquinho ia se deslocando pelo ateliê dele junto com a obra. Ele ia andando e ele se distanciava muito desse X. Mas quando ele percebia esse limite, ele olhava para o chão, via o X e retornava. Quando a gente está pintando, a pintura traz códigos, né? Então, se eu tenho que misturar o verde com o branco, porque vai trazer uma cor que eu procuro, uma cor mais amena, sem querer eu estou pensando que se eu visualizar, encarar alguma questão de outra forma, eu teria um resultado melhor. Durante a pintura, esses códigos, essas cores, essas formas me trazem reflexões práticas da minha vida. E isso é muito importante, porque às vezes a pintura, o que ela mostra, me traz uma resposta. E durante o tratamento, a terapia, todas essas questões aí que eu visualizava no desenho, eu podia conversar com a Patrícia. E aí iam surgindo os assuntos profundos que eu nunca tinha conversado com ninguém. A gente podia falar de coisas subjetivas. Quando eu falava de alguma coisa que parecia muito louca, de repente a gente tinha uma linha de raciocínio, de diálogo. Então eu já estava num estado melhor quando eu cheguei no consultório. Eu não fui buscar eles porque eu sabia do trabalho deles, que eu conhecia. Eu fui porque eu precisava procurar um médico, uma terapeuta. Eu fui lá. E resultou em tudo isso, nesse encontro. Eu fiz um experimento nos anos 70, 80, com pacientes esquizofrênicos absolutamente alheios ao ambiente. Você podia conversar, nada. Eram estátuas, catatônicos quase. Andavam, obedeciam. E eu notei, com técnicas neurofisiológicas, que a estimulação do sistema nervoso central deles, ao contrário do paradão externo, o preto estava se movimentando. Estava havendo vida dentro deles, mas estava contida. Não vinha para fora numa linguagem. Estudos recentes mostram, com técnicas de imagem muito mais complexos, indicam que pacientes esquizofrênicos têm essa movimentação enorme dentro deles, com uma entropia mais alta. Com isso eles ficam muito confusos, com alteração, com alucinações, e de repente eles precisam se segurar numa ideia única para tentar se segurar numa parede, como se fosse um esqueleto, que são os delírios. Bom, então, essa movimentação é necessária para nós nos sentirmos vivos. A característica
eu acredito, de pessoas criativas, artistas, cientistas criativos, é que eles têm essa movimentação intensa. Mas só isso não foi ainda feito em experimento, ou em relação ao esquizofrênico, sim, que tem essa entropia enorme. Isso não foi feito em relação a pacientes, a indivíduos como o Egas, Francisco, ou pessoas criativas, mas eu tenho a impressão que essa movimentação deve ser imensa. Só que eles conseguem organizá-la sob a forma de uma linguagem artística. Sem ela, eles estariam perdidos. Talvez aí é que seja o essencial que é a arte para o ser humano. Porque é um caminho para se sentir vivo. O autorretrato, a importância dele, eu extravasei ali no papel. Durante uma tarde, eu acho que eu consegui colocar minha alma ali, o que eu me sinto, meu espelho ali na hora. E ele tem esse significado, porque além dele ter uma expressão toda naquele desenho, ele ficou um desenho bonito, ele ficou um desenho técnico, ele ficou um desenho estético, né? Todo mundo que olha gosta. Então ele é muito legal. Se você é uma artista, eu sou, né? Ficou bom, né? Todo mundo gostou. Os grandes artistas renomados, consagrados do mundo, da história da arte, alguns tiveram um processo de loucura, né? Internações e o que a gente chama de loucura. Quais deles você talvez tenha como modelo, assim, no sentido, não modelo, mas como referência, e quais deles você acha o mais louco? Veja, eu prefiro, se você pegar, por exemplo, Van Gogh, você vai pegar algumas coisas da história dele, o que ele escreve nas cartas dele. Se você pegar entre linhas, né, você vai chegar a um diagnóstico psiquiátrico. A Sylvia Plath, que se suicidou, você pode chegar e fazer o diagnóstico. Uma indústria farmacêutica está fazendo até propaganda de transtorno afetivo bipolar, mostrando a Sylvia Plath como exemplo de depressão, etc. Mas ela não é só isso. Os sintomas, para mim, é a ponta do iceberg. E me interessa a parte submersa, que muitas vezes tem muito mais vida do que aquela parte que aparece, que faz... Veja, se você considerar só a ponta do iceberg, você faz o diagnóstico. Está correto. Mas para mim me interessa o todo. Então, essa diferenciação entre loucura e sanidade, às vezes, ele é louco se você pegar determinados critérios. Mas ele tem outras partes também. Um dia o meu pai falou, faz um desenho para mim aí, né? E a gente tem um relacionamento difícil. E eu, nossa, eu vou fazer um desenho pro meu pai. Nossa, ele quer um desenho meu. Tudo aquilo que a gente não tem de diálogo, de vínculo, né? Aquela criança que entrega o desenho e se sente amada, acolhida, né? Eu falei, então eu vou caprichar, né? E aí eu pedi para ele um livro de química, né? Que meu pai foi químico, né? Até hoje. E ele me deu um livro lá, ele me deu um livro, né? Não tinha nada lá. Eu falei, não, pai, eu preciso de um livro que tenha desenhos. Eu quero saber um laboratório, de onde eu posso tirar a minha inspiração ali, os materiais que são usados, né, no dia a dia do laboratório. E algumas coisas eu falava, mas como que é isso? Às vezes ele falava, no laboratório tem chuveiro e tem o descarte. Ele começou a viajar ali no conhecimento dele, a gente criou uma conexão. E aí eu fui pintar, né? E é legal porque eu pude aprender, ficou nítido para mim, inclusive no tratamento, que a ciência não é só essa parte exata. Eu falei, gente, então eu não sou tão maluca, tão ovelha negra assim. Essa parte sensível da vida também existe, né? Existem outras ciências, outros modos de compreender as pessoas e o mundo e a natureza. Aquele vazio de relações que a gente tinha, de desentendimento, de
um lar difícil, uma família complicada, de repente, sem querer, tudo isso, nossa, encheu de cor. Olha, o engraçado é que eu usei o quadro na exposição. Foi um quadro que ficou muito tempo ali no quartinho que ele trabalha. Voltou da exposição, nunca mais foi para a parede. É uma tristeza para mim, porque era para ser um orgulho e tá lá na parede, minha filha fez, mas não tá, né? Gente, ficou muito legal. Pode abrir? Pode abrir, é seu. Gente, o laboratório vai estar aqui, porque ela falou que... Ela tem um quadro fantástico chamado Laboratório, em que tem vários apetrechos de um laboratório de química, mas lá no meio, bem inquieto, 2 ratinhos, 2 camundongos livres. Esses camundongos livres, para mim, é emoção e sentimento, e que dão vida ao conjunto. A bailarina foi outra obra de arte que naquele momento os traçados me vinham natural. Então eu fiz um cabelo maluco, ela dançando no espaço. Essa fruição assim me dá muito prazer até hoje, encontrar um universo e viajar dançando ali, né, nas pontas dos pés, né? Então a bailarina veio disso. E a gente tinha várias ideias no consultório, né? Uma vez a gente estava falando sobre máscaras, né? E a gente fez uma máscara do meu rosto, a gente colocou argila aqui no rosto, tirou, né? E pintou e ficou lindo. E surgiu a escultura, né? Então, o Gran Batimão, a gente fez era uma bailarina um formato diferente, né? E aí a gente colocou um nome, né, de um passo de balé. E foi muito legal, porque eu participei, eu e a Patrícia, nós fizemos junto a escultura em argila. E a Patrícia pintou. E ela pintou, mesmo sem eu estar presente a hora que ela foi pintar, ela pintou das minhas cores. Ela extraiu as minhas cores, ela extraiu o meu sentimento, ela extraiu a minha razão, ela extraiu todo aquele formato. Ela estava grávida também, né? Na época eu não era mãe, mas eu tinha aquele desejo secreto, né? E é o sentimento à tona podendo ser compartilhado, né, com a Patrícia. Como analista, eu não sou diferente deles, mas tem uma diferença. Eu vivo situações semelhantes, mas tem uma diferença. Eu preciso ser continente, sair desse estado com algo elaborado. Né, com algo para esses pacientes. Então você precisa viver as cores do paciente. Não adianta você falar das cores do paciente. Então aquela escultura é o voo, né? O voo do sentimento, do desejo, da liberdade, das formas, né? E a pintura, né, que foi feita depois, trouxe todo aquele significado. Então é aí que eu me encontro, porque na terapia, mesmo sem palavras, entre nós duas, todo aquele significado, né, se tornou real. Se eu compreendo e ela compreende, virou realidade. Virou realidade e ficou registrado na obra.
O Raul Seixas fala que sonho que se sonha junto é realidade. A Lara foi o meu sonho. Como a vida foi difícil, nunca foi fácil, inclusive pela situação de doença, eu sabia que na vida eu ia estudar, eu ia trabalhar, depois de um tempo era eu me tratar. Não tinha aquela coisa, eu vou ter uma família. E em dado momento apareceu meu marido, muito alegre, nunca se importou com a minha doença, sempre me apoiou. A medicação que ela tomava exige um controle hematológico. Ela engravidou, eu não a abandonei, não critiquei, já estava grávida, aprofundei a literatura e a acompanhei delicadamente, eu a via muito mais frequentemente para ver se durante a gravidez ela poderia ter já algumas alterações. Durante a gravidez teve todo um apoio, mesmo por conta da medicação. E foi maravilhoso me descolar do mundo e pensar em outras coisas, e pensar em roupinha, e quartinho. Claro que assim, é difícil responder, né, assim, por ela, mas o que me ocorria em alguns momentos no contato com ela, primeiro que encontrar vida dentro de si. Ter filho, constituir família, são questões esperadas, né? Você trabalhar, você ser produtivo, são questões esperadas pela sociedade, pela família. E muitas vezes o próprio paciente se cobra do que é considerado normalidade. Ter um filho talvez seja esse símbolo de conseguir me adaptar, me adequar, fazer parte da vida. A pergunta é, o seu mundo interno é grande ou pequeno? A hipótese é que é sempre possível ir um pouco mais longe. Só que aí é que vem a grande contribuição de Bion. Ele diz, mudança de nível diverso em direção ao infinito. Então é uma expansão que não acaba nunca. É uma proposta de vida interna, de vida interior, que não tem limites. Não são só pacientes nessa exposição. Alguns artistas consagrados, como Laura Neri, principalmente o Egas Francisco, são artistas reconhecidos internacionalmente e que se expressam de uma maneira muito parecida em relação aos pacientes. Muitas vezes os que vieram ver aquela exposição achavam que as obras desses artistas consagrados eram dos pacientes e vice-versa. Não houve ofensa, ninguém ficou ofendido com isso. Alguns pacientes pediram para colocar os nomes fictícios junto às obras. E uma, Ana Maria, o nome fictício, depois de vir aqui receber a solidariedade, vê que, na verdade, o preconceito, quando atinge a sensibilidade, não que seja somente um crime proibido, mas quando você percebe que nós todos somos humanos, há um caminho comum a percorrido. E ela já pediu para a nossa próxima exposição em São Paulo, lá na Livraria Cultura, a parte de arte, ela fez questão de colocar o próprio nome, sem nome fictício. Eu costurei o figurino com muito esforço, o pensamento já era uma coisa penosa para mim, né? O fato da concentração, do trabalho, já era uma coisa penosa, mas mesmo assim foi feita essa construção, foi feito o espetáculo
E aquele significado subjetivo, eu tinha a intuição, eu tinha a subjetividade, e por mais que tenha havido o espetáculo, eu não encontrava sentido. E em terapia eu mostrei uma foto, o figurino virou uma obra de arte, né? Virou um quadro, uma exposição. E logo a Patrícia teve aquele insight, né? Aquela coisa parecida com o Bispo do Rosário, né? Que eu queria vestir o figurino para sair dançando, né? E o Bispo do Rosário queria entrar no reino dos céus, que para mim é um pouco a mesma coisa, né? Quando você entra ali na felicidade, a gente acredita que é um pedaço do céu, né? Minha relação com o Isaac e com a Patrícia, ela se deu pelo simpósio de psiquiatria que eles estavam desenvolvendo em Campinas. Eles estavam em busca de um artista que pudesse interpretar o que eles traziam nos livros deles, né? Nas pesquisas que eles faziam com os pacientes. E foi interessante, porque eu já mantinha uma pesquisa parecida, que trazia esse universo da loucura. Só que com eles foi interessante que eu tive um embasamento muito maior, né? Através das leituras dos livros dele e tudo mais. Foi aí que eu chamei a Kalina, que é uma amiga que eu já trabalho bastante tempo, que ela também é atriz e bailarina, né? E foi com ela que a gente foi começando a tecer, foi começando a relacionar os livros e trazendo a nossa técnica, né? A nossa pesquisa corporal. No Império da Loucura, que era o espetáculo que eu já havia pesquisado esse tema, eu trazia uma estética que eu usava tintas para dançar, que foi o que eu e a Kalina acabamos trazendo também para a pesquisa que a gente fez em cima dos trabalhos do Isaac e da Patrícia, né? A gente usou a tinta que a gente viu muito no Faces da Mente, que é um dos livros que a gente pesquisou. Tinha algumas pinturas dos pacientes que ficavam traziam muita, como eu posso me expressar? Enchia os olhos, sabe? Era interessante representar aquela pintura que a gente via ali no livro corporalmente. E através da tinta a gente conseguia trazer essa impressão que a gente teve ao ver o livro, né? Ao ver as imagens que os pacientes desenvolviam nas sessões com a Patrícia e o Isaac. Lendo, a gente encontrava semelhanças com a gente, sabe? Falando, nossa, eu faço isso, que esse paciente também faz, assim, dessa forma, quando a gente lia os livros, né? Eles faziam coisas parecidas, e a gente acabava se questionando se a gente também tinha uma daquelas doenças, sabe? E isso aproximou a gente desse universo que foi super importante para a gente conseguir desenvolver o trabalho que a gente fez lá no simpósio de psiquiatria, né? E a gente queria uma pessoa que tivesse condições de representar essa parte mais louca, mais desorganizada, talvez mais criativa. Não é qualquer artista que consegue desempenhar esse papel. Isto ficou claro nos ensaios. O artista, ele tem que ter isso dentro dele também, talvez por isso que o Matheus Pamplona se identifica tanto com o Rafael da subjetividade na esquizofrenia, nos momentos que ele se desorganiza, mas aí está a diferença, né, de um paciente e um artista. O artista, ele põe isso para fora. Ele põe essa desorganização, ele dá uma linguagem para isso, ele expressa isso. E então ele vai se reorganizando com isso. Nós tivemos três apresentações, 3 performances, né? O primeiro, que foi o Matheus Pamplona, ele trouxe apesar de ser uma interpretação, ele trouxe a desorganização, os cacos ali quebrados, o dessignificado, o sem contexto e realidade. Ele trouxe o caos na nossa mensagem. A Kalina trouxe o que não pode ser dito,
o que teve que ficar em silêncio, o não achar, o não se encontrar, dizer. Como que a gente vai falar sobre o caos interno? Como que a gente traz as palavras, os meios? Como que a gente traz isso? A verdade que a pessoa traz dentro de si, subjetivo. Então, eles trouxeram por meio das apresentações e eu trouxe a realização, a maternidade e o delírio na arte, no figurino, na escolha da música. A Kalina, que era a pessoa que estava ensaiando com ela e tudo, as coreografias, trouxe várias músicas, elas conversavam muito sobre as músicas, nada servia. Até que um dia, em sessão de análise, eu e ela ouvindo algumas músicas, ela se identificou com uma que depois nós fomos descobrir que era um músico que tinha passado por um processo muito parecido com o dela, e ele transformou os sons que ele ouvia em uma letra de música. Esse foi o ponto talvez mais importante, que houve um encontro da bebê com a mãe. O Winnicott fala que é muito importante o ato, o momento que o bebê se vê dentro do olho da mãe. Não se sabe se o que o bebê vê é uma luz ou um borrão. O importante é que o bebê sinta a presença dele dentro da mãe. A arte, para mim, é a forma que eu encontro para me comunicar, que eu encontrei para me comunicar, né? De traduzir aquilo que às vezes eu não consigo dizer, sabe? Tipo, aquilo que eu não consigo dizer, às vezes, em palavras ou em escrever, sabe? Às vezes, normalmente, quando eu uso a dança, ela se manifesta no corpo, né? E eu acho que os pacientes, assim, que procuram a Patrícia e o Isaac, eles também estão buscando isso que eu busco, às vezes, através da arte, que é me comunicar. Foi aquele evento que trouxe todo o significado, trouxe todo o caos, a abstração, a não comunicação, o silêncio e a realização, né, que é próprio da arte. Depois disso tudo, depois do simpósio, depois do Faces da Mente, eu e a Kalina, a gente teve a oportunidade de poder dar continuidade e criar um outro espetáculo, né? Um outro espetáculo de dança que a gente intitulou de Entropia Mental. E nesse espetáculo a gente continuou trazendo esse universo da Patrícia e do Isaac, né? Relacionando os livros dele. E o livro que a gente mais trouxe para a cena foi o Subjetividade na Esquizofrenia. E nesse livro tem o paciente que eles colocam o nome de fictício de Rafael. E para mim, quando eu tenho contato com essa peça, o Entropia Mental, eu trago o Rafael para a cena, sabe? Eu interpreto o Rafael. Eu me senti muito rica para participar nas exposições, ganhar o prêmio, né, de desenho, pintura. Eu me senti muito rica e valorizada e contextualizada no mundo, né? A gente sente muito essa falta de ter um espaço, uma atmosfera para estar, né? Porque, né, ao invés de se sentir excluso, né, a gente se sente ali no contexto. Então, eu me senti completamente feliz,
completamente acolhida, estimulada, valorizada. E me faz acreditar muito, tanto a espiritualidade, a ciência, a arte, um universo maior do que tudo isso, uma coisa acima, um propósito maior, né? Aquele sentimento de que valeu a pena sofrer, lutar, estudar e recobrar, né, as emoções. O que é o infinito? É um ponto que se expande em todas as direções. Por que eu fiz esse gesto? Porque uma outra fantasia é alguém querer desenhar o infinito assim. Se você faz assim, você prende o infinito. Aí vem, não é, o Einstein e fala da relatividade. Qual é o centro do infinito para a Adriana? O centro do infinito para mim é onde eu estou. Teoria da relatividade em física. Meu Deus, quando eu entendi isso, falei, mas é genial. Como é que o Bion diz isso? Numa fórmula bonita, de cá para ó. Ou dito numa linguagem talvez simples, daqui para o infinito. Mas esse vazio que caracteriza tanto determinadas etapas da vida, eu nunca tive essa sensação de vazio. Eu tinha a sensação de não saber exprimir o que passava comigo. A arte, para mim, é uma liberdade do raciocínio, de você poder pensar como quer e mostrar isso. De alguma forma, consagrou. Veja, você concorreu caminho com 6.000 obras. 6.000 obras. Você é normal? Eu acho que, às vezes, quando é muito necessário. Acho que eu engano bem. Não, nunca escutei vozes.